E aí, será que estamos online? Eu não sei. Espero que sim. E será que eu colei o negócio? Não, não colei. Será que estamos online? Olha só, temos uma pessoa nos assistindo. Tá dando pra me escutar? Tá dando pra me ver? Tá tudo certinho por aí? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, me ajeitei. Tá dando pra me ver? Tá dando pra escutar? Tá tudo certinho? Tá me ouvindo? Vamos dar aquele famoso minutinho pro pessoal entrar, né? Enquanto isso, essa é a nossa 10ª aula, olha só. Nossa 9ª aula de conteúdo, né? Porque a aula 0 foi foi uma aula introdutória e tudo mais. Eu não cheguei a abordar a química orgânica de fato. Mas hoje em si é a nossa 10ª live. Então, por favor, manda o código para mim aqui para eu fixar nos comentários. Então, essa é a nossa 10ª live juntos. Espero que você já me conheça. Meu nome é Jefferson, sou professor de Química Orgânica de vocês. Na aula passada, nós abordamos sobre os compostos oxigenados. Então, demos introdução, falamos então sobre o álcool, enol, fenol, aldeído e cetona. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos oxigenados. E hoje nós vamos trabalhar sobre 3 compostos oxigenados. Ó, cortei meu dedo, então se alguém acha isso aqui estranho, é só um corte de dedo adesivado. Então, na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o ácido carboxílico. Essa primeira aula não. O primeiro tópico vai ser sobre o ácido carboxílico. Deixa eu só fechar a porta aqui. O primeiro tópico é sobre o ácido carboxílico, depois sobre o éter e depois sobre os ésteres, tá ok? Lembrando que nas aulas... Deixa eu fixar aqui, muito obrigado, Stephanie, por mandar aqui. Lembrando que nas aulas em live, eu costumo focar bastante em explicar a nomenclatura. Já no Classroom, lá no PDF que eu mando para vocês irem acompanhando tudo que eu vou falando por aqui, eu foco também em aplicações dos compostos, porque o Enem cobra isso, tá bom? Ele cobra não, mas ele pode cobrar essas aplicações porque é contextualizado. Então eles vão ter que contextualizar o assunto para poder te perguntar alguma coisa. Tá ok? Bom, já dei meus 2 minutos, então vamos lá começar o assunto. Então vamos falar sobre o ácido carboxílico. Quem que é o ácido carboxílico? A função ácido carboxílico é um carbono fazendo duplo oxigênio mais um H. Então é carbono dupla OH. Bom, onde eu consigo encontrar o ácido carboxílico no dia a dia? A gente consegue encontrar ele no vinagre, o ácido acético é o ácido carboxílico. Também temos nas manteigas rançosas, que são umas manteigas que têm um odor um pouco exótico, por assim dizer, mas na verdade é um cheiro ruim. Encontramos ácidos carboxílicos aonde também? No nosso suor. Esse mesmo ácido bútrico que eu falei que é encontrado na manteiga, não falei que era o ácido bútrico, mas é o ácido bútrico que é encontrado nas manteigas rançosas, que dá esse cheiro desconfortável, também é encontrado no nosso suor, que também dá um cheiro não muito agradável. Bom, onde nós podemos encontrar mais ácidos carboxílicos? As bactérias presentes na nossa pele, quando nós suamos, algumas glândulas, principalmente aquelas que ficam na nossa axila, liberam restos celulares. Essas bactérias acabam por degradar esses restos celulares, metabolizar esses restos celulares e tem como produto alguns ácidos carboxílicos que dão o nosso cheiro. Inclusive, esses ácidos carboxílicos é o que os cães farejadores conseguem diferenciar, como cada pessoa vai ter determinada porcentagem de ácido carboxílico diferente de outra pessoa, então os cães farejadores conseguem sentir esse cheiro e rastrear a pessoa através dos ácidos carboxílicos. Bom, falei bastante de aplicações do ácido carboxílico, então vamos agora para a parte que importa nessa live aqui, que é a parte de nomenclatura, lembrando, eu gosto de enfocar nas lives a parte de nomenclatura e essa parte de aplicações, que é só a leitura, eu deixo para vocês no PDF, tá ok? Então, o ácido carboxílico, como é que nós vamos fazer para dar um nome para ele? Primeiro, o ácido carboxílico a gente vai ter que começar com a palavra ácido. Então, todo ácido carboxílico a gente vai começar com a palavra ácido e no final, onde no álcool a gente coloca O, no hidrocarboneto a gente coloca O, no ácido carboxílico nós vamos colocar OI. Então vai ser ácido de alguma coisa, OI. Tá ok? Então vamos para um exemplo, para a gente poder visualizar
para nós podermos visualizar esses ácidos carboxílicos. Então nós temos esse primeiro exemplo aqui, que é desse ácido carboxílico aqui. Lembra que eu falei que é importante nós visualizarmos onde está a nossa função orgânica. Ó, aqui eu tenho um carbono que está ligado com uma dupla O, OH. Então essa daqui é a minha função ácido carboxílico. Tá ok? Bom, quantos carbonos a gente tem nessa cadeia? A gente tem 1, 2, 3, 4. Se a gente tem 4 carbonos, met, et, prop, but. Só ligações simples. Então é an. Depois, como eu falei, a gente vai colocar o oico por ser um ácido carboxílico. Acabou? Não, nós temos que colocar o ácido no começo do composto. Então vai ser o ácido butanoico. Bom, se alguém quiser tirar aquele famoso print, aqui está, ácido butanoico. Ó, observação. Aqui está a nossa função do ácido carboxílico que eu falei que é extremamente importante a gente visualizar. C-O-OH. Outro ponto. Esse meu carbono aqui, ó, ele vai ser o meu carbono número 1. Tá ok? Lembra, nós temos que sempre começar a contar dando prioridade para a função. E quem quer a função é essa daqui. Então eu vou começar com 1, 2, 3, 4. Então, met, et, prop, butan, só ligações simples, an, oico, do ácido carboxílico, ácido do ácido carboxílico no começo da palavra, no começo da nomenclatura do meu composto. Bom, então vamos para um segundo exemplo. Ó, deixa eu voltar aqui para mim. No PDF eu coloquei 4 ou 5 exemplos de cada composto, de cada função, e lá eu vou aumentando o nível de dificuldade. Coloco primeiro um composto fácil, depois eu coloco um médio, 2 médios, e depois eu coloco um difícil. Aqui, como a gente tem pouco tempo, eu vou colocar um fácil e já vou abordar direto o mais complicado. Mas se você quiser visualizar mais exemplos, só entrar lá no PDF, e se você quiser que eu repita esse exemplo, você pode olhar lá no YouTube, voltar lá e vou perguntar para mim que eu vou repetir sem problema nenhum para você, tá ok? Então lembra também, se ficar com dúvida, manda aqui no comentário. E lembra que todas as lives estão sendo salvas lá no YouTube, do cursinho Educação e Aprovação, tá ok? Então vamos continuar aqui. Bom, deixa ele focar. Foca, meu filho, focou. Bom, então vamos pro nosso segundo exemplo, que esse daqui, meu Deus, não sei fazer esse daqui. Quando a gente vê um composto muito difícil, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Chorar? Não. Não vamos começar chorando. Vamos começar achando a função orgânica. Essa é a minha função, olha. Função ácido carboxílico. Então esse daqui é o meu ácido, é a função do ácido carboxílico. Bom, vamos olhar então como é que a gente vai definir essa cadeia principal. Lembra que a gente tem que passar pela dupla ligação? Então se a gente vai ter que passar pela dupla ligação, e aqui começa a minha cadeia, então ela vai ter que terminar aqui na dupla ligação. Então, a minha cadeia principal, eu vou ter que percorrer todo esse caminho aqui, tá ok? Então, vou apagar aqui para a gente poder trabalhar, né, sem essa poluição visual aqui. Vamos olhar. Então, a gente já viu que nossa cadeia principal é através desses carbonos. Começa aqui e termina aqui. Então, vamos enumerar. Professor, tem que numerar pela minha dupla ligação? Não, a gente vai ter que dar prioridade sempre para a função. Então, vamos dar prioridade para a função. Então, aqui vai ser 1. 2, 3, 4, 5. Ó, eu tenho 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Tem uma dupla? Opa, contei errado. 5 e aqui é o 6. Vamos apagar isso daqui. Apagar isso aqui também que tá errado. Então eu tenho 6 carbonos, na verdade. Bom, 6. Primeiro, então, é X. Tem uma dupla? Tem. Está em qual carbono? No carbono 5. Então, a dupla está no carbono 5. Então, é N. Qual que é a função presente nesse meu composto? Função presente, como a gente viu, é o ácido... Opa! A função presente, como nós vimos, é o ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico está aqui. Então, ácido carboxílico, a gente sabe que é o oico.
Então vamos colocar aqui óico. Um ponto que eu não... deixa eu voltar para mim aqui. Um ponto que eu não cheguei a comentar por enquanto em live, mas que eu coloquei lá no PDF, é o seguinte. O aldeído, a gente já viu que ele sempre vai começar ou terminar, né, na nossa cadeia carbônica. A mesma coisa vai acontecer com o ácido carboxílico. Por isso que a gente não precisa enumerar onde está o meu ácido carboxílico, porque ele sempre vai estar no começo ou no final da minha cadeia, tá ok? Geralmente no começo. Então ele sempre vai estar no começo da nossa cadeia, então por isso a gente não precisa enumerar, tá ok? Eu costumo falar final porque a forma como você pode olhar, mas eu falei errado, tá ok? É sempre no começo. Bom, então vamos voltar. Coloquei X em noico. E agora? Agora tem que falar quem são esses radicais aqui. Então o primeiro radical que eu consigo visualizar aqui é um etil. Então primeiro aqui é um etil. Depois eu estou visualizando aqui um metil. E depois eu estou visualizando aqui um fenil. Bom, qual que vai ser a nomenclatura? Vai ser de acordo com a ordem deles. Então, primeiro, vai ser o 3-metil, o 3-etil. Com a ordem deles, não, com a ordem alfabética. 4-fenil. E 5-metil. E lembrando que como é um ácido, a gente vai ter que colocar... Olha, não pegou aqui. E como é um ácido, nós vamos ter que colocar a palavra ácido no começo de tudo. Então vamos colocar a palavra ácido aqui e vai ficar da seguinte forma. Ácido, 3-etil, 4-fenil, 5-metil, X, 5-enóico. Vamos lá olhar isso aqui de novo. Como assim? Primeira cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é X. Depois, eu tenho uma ligação dupla no meu carbono número 5. Então 5-en é um ácido carboxílico óico. Tenho o radical etil aqui, tenho o radical fenil aqui e tenho o radical metil aqui. Então esse aqui vai ser o 3-etil, 4-fenil, 5-metil. E a palavra ácido antes, porque é um ácido carboxílico, tá ok? Bom, então essa é basicamente a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Até agora, quem está acompanhando conseguiu compreender? Ah, tá ok. Beleza, então. Bom, então se até agora está tranquilo de entender, então vamos partir para nossa segunda função orgânica que nós veremos hoje, que é o famoso éter. Só tomar uma aguinha aqui. Bom, o que o éter tem de interessante? Onde ele já foi aplicado, onde ele é aplicado? Bom, o éter, ele já, a aplicação dele era como a aplicação aplicação fortemente utilizada de um éter, era o éter comum, que é a nomenclatura do composto, que ele era utilizado na parte de medicina. Então o éter comum, na verdade, que é um éter contendo 4 carbonos, dois carbonos aqui e depois 2, ele era muito utilizado na parte de medicina. Como assim? Quando você inala o éter comum, você acaba desmaiando, ele funciona como um anestésico. Então eles utilizavam muito na parte para fazer cirurgias mais invasivas. Então ele era utilizado como anestésico. No entanto, ele é tóxico, ele causa problemas respiratórios e ele também é bastante inflamável. Então causava risco aos ambientes onde ia acontecer a cirurgia, devido ao seu poder calorífico tão grande. E atualmente, onde o éter é aplicado? O éter é muito aplicado na parte de extração de óleos essenciais. Essa parte de extração de óleos essenciais, eu achei interessante trazer aqui um exemplo de extração de óleos essenciais. Primeiro, o que é um óleo essencial? Muitos dos perfumes utilizados por todo mundo, o aroma deles é extraído de algumas ervas, algumas folhas, algumas plantas, qualquer coisa. Sabe quando a gente pega a mexerica ou pouca, sei lá como você quer chamar, e a gente quebra ela assim, uma laranja e voa uma aguinha na sua cara que fica com cheiro de mexerica um tempão? Então, essa aguinha é chamada de óleo essencial. Então, esses óleos, eles têm um aroma muito, muito peculiar
E é interessante. Então, o que as indústrias fazem? Elas buscam extrair esses óleos. E como é que elas extraem? Elas pegam, a gente não trabalhou isso ainda, e acho que vocês vão ver isso amanhã em Química Geral, a parte de polaridade. Então, a gente vai buscar interações entre as moléculas. Então, vou dar um spoiler para vocês, que polar interage com polar e apolar interage com apolar. Então, como funciona? O éter é um composto apolar. Então, ele vai buscar interações com outros compostos apolares. Então, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, para clarear aqui. Então, eu vou ter uma bacia que vai conter um éter aqui, ou qualquer solvente. Então, aqui eu vou ter o meu éter. E aí, eu vou aquecer esse meu composto e vou colocar aqui vegetais que contenham óleos essenciais. Bom, então esse meu éter vai evaporar, ele vai passar aqui no meio dessas folhas. E aí vai entrar também uma parte de lei de Raoult, que vocês vão ver, acho que em fisicoquímica, mas eu não vou abordar aqui agora. Mas a lei de Raoult vai ajudar também, que é a parte de fisicoquímica. E o óleo essencial ele vai sendo arrastado junto com o meu éter para cá. E aí eu vou entrar com uma corrente de água fria aqui e vou retirar o meu óleo essencial. Então, eu vou vaporizar esse meu solvente, que é um composto apolar, vou passar ele por vegetais, aí eu vou retirar esses aromas contidos nesses vegetais que vão estar presentes na forma de óleo, e depois eu vou decantar eles aqui e vou retirar na forma líquida, tá ok? No final eu vou ter... Opa! Deixa eu voltar aqui. No final eu vou ter... No meu produto final eu vou ter, além do óleo vegetal, o meu solvente. Depois que eu tiver o meu óleo junto com o meu solvente, eu vou fazer o processo de separação. Então eu posso fazer uma destilação, posso fazer uma decantação, seja lá o que for. Você vai fazer o que seja mais fácil para você. Algumas vezes as pessoas acabam esfriando para uma parte congelar e outra ficar por cima. Pode fazer destilação fracionada, como nós já vimos, tudo mais. Bom, eu não sei se alguém... Não, ninguém perguntou nada. Bom, esse é um ponto interessante que eu acho interessante trazer, porque pode ser uma questão contextualizada em relação à polaridade. Então, quando vocês virem sobre polaridade na aula... Quando eu trazer sobre polaridade, vocês virem também em Química Geral, presta atenção, tá ok? E principalmente a geometria molecular que vocês vão ver em Química Geral, também está muito relacionada com a parte de polaridade, tá ok? Então, presta atenção para quando nós trabalharmos sobre isso, para quando nós formos revisitar esse assunto, você saber, eu já vi isso daqui, então a gente vai conseguir entender da melhor forma. Então, vamos continuar e vamos para a parte que interessa na aula de hoje, que é a nomenclatura. Então, a nomenclatura do éter. A nomenclatura do éter, muita gente acha um pouco difícil, mas eu vou aqui tentar fazer de uma forma fácil. Então, vamos olhar aqui um éter. Primeiro, como é que a gente vai dar a nomenclatura do éter? A gente vai fazer o seguinte. Tá vendo o oxigênio aqui? A gente vai cortar o oxigênio no meio. Então, cortou o oxigênio no meio. Bom, então do lado eu tenho uma cadeia. E do outro lado eu tenho outra cadeia. Então, aqui eu vou ter outra cadeia. Bom, a menor cadeia eu vou adicionar o sufixo oxi. Quem que é a menor cadeia aqui? Ó, aqui eu tenho, em vermelho, eu tenho 2 carbonos. Em azul, eu tenho 2, 3 carbonos. Então a menor cadeia vai ser aquela que contém 2 carbonos, certo? Certíssimo. Então tá, 2 carbonos. Met, et. Então vai ser et. Depois o sufixo oxi. E agora, a minha cadeia principal. Quem que vai ser agora, então, essa cadeia principal? Essa cadeia principal contém 3 carbonos. Então, ela vai ser met, et, prop. Somente ligações simples an. E aqui nós só temos carbono e hidrogênio. Eu estou considerando só essa parte aqui, tá bom? Então, a gente vai colocar O no final. Então, a gente vai ter um etoxipropano. Tá bom, professor. Mas e como é que eu sei qual carbono vai ligar na minha cadeia principal? Vocês estão vendo aqui que meu composto contendo o oxigênio está ligado no carbono número 2? Bom, então eu tenho que representar que essa ligação está sendo feita no segundo carbono da minha cadeia principal. Então eu vou colocar um 2 aqui. Então 2-etoxipropano. Então, vamos dar uma olhada de novo. Aqui está a nomenclatura. Primeiro ponto, vamos dividir a cadeia no meio.
Então, a menor cadeia recebe o óxido. Vou colocar de azul, que é como está escrito ali. Óxido. A maior cadeia é a minha cadeia principal. Então, a nomenclatura vai ser dada da seguinte forma. E o ponto importante aqui é o seguinte, que nós vamos ter que falar aonde está ligando na minha cadeia principal. Percebe que aqui ó, é no carbono número 2. Então, se é no carbono número 2, então tem que colocar esse númerozinho aqui, tá ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo, da função éter. Olha só quem nós temos aqui. Esse composto... Explico assim, Suzane. Vamos lá de novo. Eu vou explicar isso daqui, e aí eu volto naquele outro, ou eu te mostro mais um, tá ok? Então, vamos aqui. Olha, primeiro, vamos dividir a cadeia no meio. Dividir a cadeia no meio? Então, essa aqui é a minha menor cadeia. Então, é MET, ET. Então, ET. Menor cadeia recebe o óxido. Então, de novo, menor cadeia recebe o óxido. Professor, o que é MC? Menor cadeia. Então, menor cadeia recebe o óxido. E a cadeia seguinte vai ser minha cadeia principal. Então, a maior cadeia... maior cadeia vai ser minha cadeia principal. Quantos carbonos tem nessa cadeia principal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então vai ser MET, ET, PROP, BUT. Então vamos lá. MET, ET, PROP, BUT. Eu tenho um BUT. Deixa eu fazer um pouco mais pra cá que eu preciso de espaço depois. Ó, BUT, 4 carbonos. Só ligações simples. Aqui, nesse pedaço pra cá, nós só temos carbono e hidrogênio, então vai ser O. Depois, no carbono número 2, nós temos um radical metil. Então, aqui eu vou colocar 2 metil butano. Então, vamos lá tentar esclarecer a dúvida da Suzane, que ela falou que ela não... ela teve um pouco de dificuldade em compreender o porquê daquele 2 lá. Bom, para responder sua dúvida, eu vou tentar montar um composto aqui agora, enquanto vocês ficam olhando para minha cara. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso rápido. Enquanto isso, vamos aqui. Deu. Só precisava fazer isso daqui e agora nós vamos montar um composto. Nós precisávamos só de uma coisa grande. Então, aqui, você vai se deparar com esse composto aqui. 1, 2, 3. Aí vai ter um oxigênio aqui. Aí depois vai ter um... Ó, meu celular fez barulho, provavelmente vocês ouviram. 1, 2... Assim vai ficar muito feio de vocês verem, né? Eu vou tentar fazer de outro jeito. Pera lá, vamos, que senão desse jeito vai ficar muito feio e vocês não vão conseguir entender nada. Então, vamos lá. Rapidão. Enquanto eu abro aqui para eu desenhar um composto e mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Abriu aqui. Desenhar minha cadeia. Bonitinho. Um oxigênio aqui. Deu isso que eu queria. Então vamos lá. Vocês estão me vendo, eu sei. Não estão entendendo nada que eu estou fazendo, mas estou fazendo alguma coisa. Isso que eu queria. Pronto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Nós temos esse composto aqui. Focou. Nós temos esse composto aqui. Então, vamos tentar dar uma nomenclatura para ele. Vamos lá. Ó, esse composto não tá lá no PDF, então se por acaso você queira anotar, eu te aconselho a anotar. Que aí já vai ser um composto a mais para você ter como exemplo.
Primeiro a gente vai dividir as cadeias e vamos contar. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então aqui eu tenho 3 carbonos e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual que é a menor cadeia? A menor cadeia é a minha cadeia da esquerda. Então a cadeia da esquerda vai receber o sufixo ox. Então vai receber o sufixo ox. Bom, então o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Primeiro vamos escrever o nome desse radical. Quem que é esse radical aqui? Met, et, prop. Então vai ser o prop. Aí nós vamos colocar o sufixo ox. Então vai ser o propox. E agora nós vamos ter que escrever a nossa cadeia principal. Que eu vou até mudar de cor aqui para não confundir, que vai ser de azul. Bom, como é que nós vamos fazer essa cadeia? Essa cadeia de azul ela contém 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, se ela contém 5, met, et, prop, but, pente. Então, se ela contém 5, vai ser pente. Só ligações simples, an. E aqui só tem, daqui para cá, só tem carbono e hidrogênio, então é O. O que significava aquele 2? Ou no caso, o que vai significar esse 3 que eu vou colocar aqui agora? Percebe que esse meu oxigênio aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu tornar a imagem um pouco mais bonita. Percebe que esse meu oxigênio aqui, ele está ligado no carbono número 3? E ele poderia estar ligado também no meu carbono número 2. Ou ele poderia estar ligado direto no meu carbono número 1. Bom, como é que eu sei qual carbono ele vai estar ligado? Eu vou ter que escrever onde esse oxigênio está ligado. Esse oxigênio, que vem do ox, ele está ligado no terceiro carbono. Então, por isso... Ah, não pegou aqui. Então, por isso, eu vou ter que escrever um 3 aqui. Porque esse oxigênio está ligado no terceiro carbono. Vamos voltar lá nesse outro exemplo aqui. Olha. Ih, não consigo apagar. Espera lá. Vamos apagar isso daqui. Nesse outro exemplo aqui, esse meu oxigênio, ele está ligado em qual carbono? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. Nesse exemplo, esse meu oxigênio está ligado no meu segundo carbono. Então, se ele está ligado no meu segundo carbono, eu vou ter que colocar um 2 na frente. Então, 2 na frente de quem? Da minha menor cadeia. Como a gente já viu, é um etox. E depois nós já vimos que isso aqui é um propano. Então, esse númerozinho que vai vir na frente é onde esse oxigênio vai estar ligado. Então, aqui ele está ligado no carbono 2. Aqui ele está ligado no carbono 3. E aqui ele está ligado no carbono 1. Então, por isso, quando ele está ligado no meu carbono 1, eu não preciso não preciso colocar um na frente. Mas, se ele estivesse no carbono 2, eu precisaria colocar um 2. Então, de novo, aqui ele está ligado no carbono 3. Aqui ele está ligado no meu carbono 2. Suzane, você conseguiu entender o que eu... ali a nomenclatura dele, do outro composto que eu estava fazendo. Mas vamos voltar aqui. Suzane, você conseguiu compreender a parte do númerozinho? Que você falou que tinha ficado um pouquinho de dificuldade? Bom, beleza, que ótimo então. Então, esse é o nosso éter. E lembra, eu vou passar uma lista de compostos oxigenados para vocês, acho que sexta-feira, dessa segunda parte. E aí você treina lá, e se você lembra, se ficar com dúvida, manda lá no Classroom, tá ok? Lembrando que eu já passei a lista dos álcools, aldeídos e tudo mais. Bom, então essa é a nomenclatura do éter, tá ok? Então vamos para a próxima nomenclatura do éster. Então primeiro vamos falar da função éster. E antes de eu falar da função éster, vamos lá. Ó, função éter, vou até colocar aqui. Éter, um oxigênio com 2 carbonos. Função éster vai ser o quê? Vai ser um carbono ligado a 2 oxigênios. De novo, éter, um oxigênio, éster, 2 oxigênios. Então vamos pensar aqui, ó. Muita gente se confunde. Eu nunca sei qual que é éster e qual que é éter. Éter tem uma letra a menos que o éster. Então vai ter um oxigênio a menos. Ou éster tem uma letra a mais, então vai ter um oxigênio a mais.
Esse é um macete só para você não se confundir na hora de falar quem que é o éter e quem que é o éster, tá ok? Bom, então éster, S, uma letra a mais, um oxigênio a mais, ligado no meu carbono. Beleza? Então, onde nós encontramos ésteres? Os ésteres, eles são muito encontrados na parte de sabor e aroma artificial. É muito utilizado, é muito empregado nessa parte. Então, determinados ésteres possuem determinado aroma e determinado sabor. Então, através desse determinado aroma e determinado sabor, eles fazem iogurte morango, iogurte banana, chiclete de morango, chiclete de uva e tudo mais. É simples a aplicação dos ésteres. Eles são utilizados, a característica deles de dar aroma e sabor para composta é tão grande que uma das maiores aplicações que nós vemos em vestibulares é essa, de dar aroma e sabor para determinados produtos. E como que a gente vai dar a nomenclatura desses ésteres? Bom, quem vai assistir a live vai ter uma certa, não vou dizer vantagem, mas eu vou explicar uma maneira diferente de como eu expliquei lá no PDF. Como é que eu expliquei lá no PDF? Então, o carbono que contém os dois oxigênios, a cadeia que contém os dois oxigênios vai receber o átomo, enquanto a cadeia que vai conter só um oxigênio vai receber o íon. Então, eu vou mostrar aqui para vocês visualizarem o que eu estou querendo falar. Então, primeiro eu vou apagar isso daqui. Então, a cadeia que contém os dois oxigênios vai receber o átomo, e a cadeia que contém e a cadeia que contém só um oxigênio aqui, ela vai receber íon. Já vou responder como fazer. Então vamos lá. Menor a cadeia que tem os dois oxigênios, o átomo, menor é a cadeia que só tem o oxigênio e o íon. Só que para a síntese de um éster, utiliza-se um ácido carboxílico e um álcool. Essa parte de reação a gente vai estudar mais para frente. Mas, para produzir um éster, nós vamos reagir um ácido carboxílico. Quem que é o ácido carboxílico? C-OH. E um álcool. Quem que é o álcool? OH. Bom, então a gente vai olhar esse composto agora e vai tentar falar quem que poderia ser o ácido carboxílico e quem que poderia ser o álcool. Olha, o ácido carboxílico é aquele que vai conter a C-OH. E o álcool vai ser aquele que vai conter o OH. O OH. Bom, então o ácido carboxílico vai ser esse meu pedaço aqui e o álcool vai ser esse outro pedaço aqui. Então, essa parte do meu composto veio do meu ácido carboxílico, e essa parte veio do meu álcool. Professor, está faltando um oxigênio aí. Porque se o ácido carboxílico tem uma C-OH e o oxigênio tem um OH, então aqui eu tenho um OH e eu tenho um O, aqui eu tenho um OH. Eu só estou vendo... Opa, deixa eu apagar aqui. Eu só estou vendo dois oxigênios. Bom, você está vendo certo. Já é uma coisa boa, né? Mas vamos lá. Ó, aqui um carbono, aqui outro carbono. Essa reação, ela tem como produto a liberação de água. Então, no final, a gente vai ter como produto a liberação de água. Por isso que você não está vendo um oxigênio a mais, tá ok? Fica tranquilo que essa parte de reação nós vamos ver mais pra frente. O que eu estou querendo te falar é o seguinte. Que nós podemos visualizar, para dar nomenclatura da seguinte forma. A parte do ácido carboxílico vai receber o átomo. E a parte do álcool vai receber íon. Então, a parte do álcool recebe íon e a parte do ácido carboxílico recebe OH. Bom, qual nomenclatura eu devo seguir? Do carbono com dois oxigênios ou do álcool e ácido carboxílico? Você que escolhe, fica a seu critério. Eu acho a do ácido carboxílico mais fácil até. Mas você tem um outro jeitinho que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos dar nomenclatura para esse composto. Então, vamos lá. Então, tanto o ácido carboxílico quanto o carbono com dois oxigênios, eles vão ter essa cadeia aqui. Então, é MET-ET. Então, é ET. Só ligações simples.
qual que vai ser o sufixo que nós vamos adicionar? O ato. O ato. E agora, como é que nós vamos dar a nomenclatura para a segunda parte? Que é para a parte do álcool ou para a parte do um único oxigênio. Primeiro, nós vamos colocar um D e nós vamos contar. Ó, met, et, prop, but. Primeiro, que isso aqui é um radical. Que radical que contém 4 carbonos, então é met, et, prop, but, vai ser um but, um butil, um isobutil, um sec-butil, um terc-butil. O que vai ser? Ó, lembra que aqui eu tenho 2 carbonos que estão separados igualmente. E eu poderia mover, por exemplo, ó, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Eu poderia mover, em vez de eu fazer essa ligação aqui, eu poderia fazer essa ligação aqui, ó. Que eu estaria representando da mesma forma esse meu composto. E se eu fizesse isso, eu poderia tracejar esse meu composto. Oh, meu Deus. Eu poderia tracejar esse meu composto e eu chegaria no iso. Iso por quê? São partes iguais, é como se eu dividisse meu composto no meio. Então, esse aqui seria o etanoato de isobutil. Isobut. Opa, deixa eu apagar aqui. Isobut. Com adição do sufixo ila. Da onde vem esse sufixo ila? Tanto do meu álcool quanto do meu carbono com um único oxigênio. Então deixa eu deixar bonito aqui. Ó, tá bonito, tá legível. Então, et. Primeiro separar. O que vem do meu ácido carboxílico ou meu carbono com 2 oxigênios vai receber o ato. Depois a gente vai falar essa cadeia principal. Então, é et de 2 carbonos, só ligações simples, o ato do meu éster. D de quem? Desse meu radical aqui. Quem que é esse meu radical aqui? É o isobutil. E nesse isobutil nós vamos adicionar o sufixo ila. Alguma dúvida? Bom, se for alguma dúvida, lembra, deixa aí embaixo que eu vou passar para o próximo exemplo. Então, vamos para esse outro composto aqui. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então tá, primeiro, o carbono que está ligado, a parte que veio do meu ácido carboxílico ou o carbono que está ligado com 2 oxigênios. É essa parte aqui. Essa parte contém quantos carbonos? 4. Met, et, prop, but. But. Só ligações simples. Se essa parte veio do meu ácido carboxílico ou contém 2 oxigênios, o ato. E agora, aqui nós vamos adicionar um D de quem? Desse meu radical. Quem é meu radical? Met, et, prop, but. Butil de quem? Vamos adicionar o sufixo ila. Porque o sufixo ila é do meu éster. Tá ok? Então vai ser essa seguinte a nomenclatura desse meu éster. Ele vai ser um butanoato de butila. Vamos dar uma olhada de novo. Primeiro, o ato do meu ácido carboxílico ou do meu duplo oxigênio. Então, carbono ligado a 2. Carbono ligado a 2 oxigênios. E esse ila aqui? Esse ila vem do meu álcool. Ou vem também do meu único oxigênio. Um oxigênio. Bom, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Met, et, prop, but. Só ligações simples o ato do sufixo, como nós vimos. De but. 1, 2, 3, 4, meu radical butil. Por que é o butil? Porque eles são sequenciados de forma reta. Se tivesse algum desses carbonos para outro lado, iria mudar o nome. Para outro lado, como assim? Se o carbono tivesse, por exemplo, aqui, ele ia mudar. Ou se ele tivesse aqui, ele ia mudar. Tá ok? Então, vai ser o nosso butil. Vamos adicionar o sufixo ila do nosso éster. Bom, então
nós tratamos então as 3 nomenclaturas que tínhamos para ver hoje. A nomenclatura do ácido carboxílico, a nomenclatura do éter e a nomenclatura do éster. Alguma dúvida até agora? Se tiver, novamente, manda aí nos comentários para eu saber se você está entendendo tudo mais. Bom, se ninguém mandar nenhuma dúvida, eu vou seguir no conteúdo. Qual que é a segunda parte? A segunda parte da aula de hoje é a nomenclatura diferente. Como assim nomenclatura diferente? Essa nomenclatura que nós tratamos agora é definida pela IUPAC, que é a Organização Internacional de Química. Eu não lembro o significado da sigla certinho. Mas eles definiram como que vai ser a nomenclatura de cada composto. No entanto, antes deles fazerem uma norma para a nomenclatura, eles não tinham uma norma. Então eles iam fazendo com alguns parâmetros, é claro, mas às vezes eles não tinham nem certeza de qual composto eles estavam vendo. Então eles deram alguns nomes próprios para alguns compostos. E esses nomes eu deixei lá no PDF. Como, por exemplo, um exemplo dos nomes. O ácido fórmico. Quem que é o ácido fórmico? O ácido fórmico é um ácido contendo um ácido carboxílico, contendo apenas um carbono. Então é C-OH, só isso. É HC, né? Porque vai faltar uma ligação no carbono, mas enfim. Então C-OH, ácido fórmico. Bom, por que fórmico? Porque fórmico, na verdade, vem de fórmica, que do latim significa formiga. Então, olha, então eles viram que esse composto saía na picada das formigas vermelhas. Suzane, mande todas as suas dúvidas aí, por favor. Todas, sem exceção, mande todas. Enquanto isso, eu vou só falar aqui sobre o ácido fórmico e outros ácidos aqui. Você quer mandar lá no Clésio? Bom, você pode mandar lá no Clésio ou você pode ir digitando aí. Que aí eu tiro 5 minutos da aula só para responder suas dúvidas. Como você quiser. Pode sim, fica tranquilo. A seu critério. Acho que lá no Clésio é até mais fácil de você perguntar. Vai na aula 9 e digita suas perguntas lá. E eu vou responder elas ou pode mandar um e-mail. Lá no Classroom tá um e-mail para vocês mandarem suas dúvidas nesses casos, se vocês quiserem. Então vocês podem mandar lá também, sem problemas, tá ok? Mas manda para você não ficar com essas dúvidas, que é importante saná-las, tá ok? Bom, então vamos dar continuidade aqui. O ácido fórmico, então era um ácido que eles viam que saiam bastante das formigas vermelhas. Outro ácido também que tem um nome diferente, o ácido acético. O acético vem da onde? Vem de aceto, que no latim acetum lembra o vinagre, então por isso o ácido acético seria o ácido do vinagre. E assim nós temos outros compostos que possuem essas siglas e tudo mais. Eu deixei lá no PDF cada composto com cada sigla. O professor tem que decorar isso? Não, você não precisa decorar, tá ok? Mas eu te aconselho a dar uma lida lá, porque você pode ver em alguns vestibulares e aí se ficar em dúvida você vai lá e fala assim, eu já sei isso daqui, tá ok? Mas agora nós vamos ver uma nomenclatura diferente para os álcools, para acetonas e para os éteres, tá ok? Que essa é a nomenclatura que eles utilizavam antigamente, antes da norma da IUPAC. Então vamos começar com o álcool. Como é que eles davam a nomenclatura antes da IUPAC? Essas nomenclaturas que eu vou passar, elas são bem tranquilas. Por que elas são bem tranquilas? Se você não souber isso, você lendo, você vai conseguir deduzir o que ela vem. Então, como é que você vai encarar essas nomenclaturas? Primeiro, a do álcool. Vai ser o álcool com radical com final I. Como assim? Vamos olhar aqui um exemplo. Primeiro, identificar a função. Que função nós temos aqui? Nós temos a função álcool. Por que é um álcool? Porque é um carbono saturado. Como assim saturado? Ele faz as 4 ligações ligado a um OH. Então aqui a gente viu que é um álcool. Como é que eles davam a nomenclatura antigamente? Primeiro eles escreviam a palavra álcool. Aí depois eles viam aqui o radical. Como assim o radical? Que radical seria esse daqui? Esse radical contém 3 carbonos separados. Esse daqui seria o isopropil. Então é o álcool isopropil. Vamos adicionar o íco do álcool. Então vamos adicionar íco. Então esse aqui é o nosso álcool isopropílico. Eu acho que vocês já devem ter visto quem que era o álcool isopropílico. E agora vocês já sabem como que é a estrutura do ácido álcool isopropílico.
Lembrando que nessa nomenclatura vai ser a palavra álcool, seguida do radical, seguida do sufixo ico. Então vai ser a palavra álcool, seguida do meu radical, isopropil, seguida do meu sufixo ico. Tá ok? E quem que é esse meu radical? Meu radical vai ser tudo que não vai ser o OH, tá ok? Quem que é o radical? Tudo que não é o OH. Então aqui a gente tem um OH, então esse aqui vai ser o álcool, met, et, prop, isopropil, lico. Tá ok? Para um segundo exemplo. Ó, aqui nós temos esse composto aqui. Primeiro, esse aqui é meu radical. Quem que é esse radical aqui? Esse aqui é o benzil. Então esse aqui é o benzil. Blá, blá, blá. Deixa eu apagar esse daqui. Então esse daqui é o meu benzil. Vamos adicionar o sufixo ico. E aqui antes o álcool. Então vai ser o álcool benzílico. Simples. Álcool benzílico. Ó, o que é o álcool? Eu vou cortar, então para cá vai ser o meu radical. Que radical é esse daqui? Quando eu tenho, lembra? Quando eu tenho um benzeno ligado a um carbono, é o benzil. Se eu tivesse o seguinte, se eu tivesse um benzeno direto ligado a um OH, esse aqui seria o meu álcool. Aí quem que é esse radical aqui? Esse aqui é o fenil. Esse radical aqui é o fenil. Então seria fenil. E aqui seria o sufixo ico. Então seria o meu álcool fenílico. Tá ok? Bom, é bem simples essa parte. É mais para vocês. Primeiro, eu vou aconselhar vocês a darem uma olhada, tá? Principalmente nos exemplos, porque não foge muito. Você não vai ver radicais muito grandes. Você vai ver os radicais que você já sabe. Quem que são os radicais que eu já sei, professor? Ou que eu deveria saber? Você deveria saber do metil, do etil, do butil, vamos por ordem. Então, metil, etil, propil, isopropil. Aí o butil, sec-butil, isobutil, tec-butil. Deveria também saber do vinil, se não me engano é o etil, não. Acho que é o etil, não lembro, ó. Até eu já tenho dificuldade. Que é a ligação dupla mais um carbono. Deveria também saber do fenil e do benzil. São os que eu já passei para vocês nas aulas anteriores. São poucos, mas você só vai decorar, no caso, você só vai aprender se você exercitar. Se você não exercitar, não vai dar certo, tá ok? Nem tenta ficar decorando, colocar isso no teto do quarto, que esquece. Outras coisas dá para decorar. Isso daí não vai dar para decorar, é mais fácil você exercitar e aprender. Isso é que nem matemática. Você só vai aprender exercitando, tá ok? Por isso que eu tô direto mandando lista de exercícios, tanto de nomenclatura quanto de vestibulares, lá no Classroom, tá ok? Bom, que outros compostos que têm nome diferente? Nós também temos acetona. Acetona, antigamente, da mesma forma que o álcool vinha álcool, a acetona vai vir cetona. Só que nós vamos dividir a C dupla O. Então nós vamos dividir por ordem alfabética e vamos adicionar I. Ixi, como assim? Vamos lá. Primeiro, nós vamos dividir a acetona. Primeiro, vê que é uma acetona. Ó, C dupla O ligada por 2 carbonos aqui, cetona. Então essa aqui é uma acetona, Então nós vamos dividir ela no meio. Então esse lado aqui e esse lado aqui é os lados que nós vamos usar o nome. Primeiro a gente vai escrever cetona, porque é uma acetona. Então, cetona. E agora? Agora a gente vai colocar. Esse aqui é o met-et. Esse aqui é o met-et. Então, não vai ter ordem alfabética para colocar, porque os dois são et. Então, como a gente tem dois et, então a gente vai colocar diet e depois o sufixo i. Bom, lembrando que essa é uma aula que eu aconselho a você estar com o seu PDF aberto, porque todos esses sufixos estão escritos lá, então é mais fácil você ir e ficar grifando lá ou anotando bonitinho. Então vamos para outro exemplo, para nós vermos como é que vai dar a nomenclatura desses compostos. Opa, isso aqui está errado. Ignora isso daqui. Então vamos lá, para outro exemplo. Esse daqui. Primeiro passo, o que nós vamos fazer? Divide isso daqui. Ó, primeiro
nós vamos escrever cetona. Quando nós cortarmos para dividir, a gente escreve cetona. Então, primeiro escreve cetona. Agora, esse lado aqui é o lado do vinil. Por que vinil? Porque é um radical vinil. E esse lado aqui é o lado do isopropil. Propil. Quem que vem primeiro? V ou I? Vem primeiro o I, né? Então, vamos colocar cetona, isopropi, aí vamos adicionar o sufixo ica, então isopropílica, aí o E, porque é uma adição, né? Vai ter uma e outra, então vai ser uma adição de vinílica de novo. Então, vinílica. Tá ok? Então vai ficar desse jeito aqui. Ah, agora tá certo. Cetona, isopropílica, vinílica. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o meu vinil. Esse daqui é o meu propil. Isopropil, quer dizer. Esse aqui é o meu isopropil. Isopropil. E esse daqui é a minha cetona. Bom, da mesma forma que o álcool, você pode se confundir da seguinte forma. Na palavra. O que a cetona vai significar? O que a primeira palavra cetona significa? Significa o C dupla O. Então, se por acaso você vê alguma questão, deixa eu pensar, cetona etílica metílica, o que você vai pensar? Quantos carbonos tem nisso tudo? Vamos só nos carbonos. Cetona, a cetona eu vou ter um carbono. Metílica eu vou ter outro carbono. Etílica eu vou ter mais 2 carbonos. Então, ao todo eu tenho 4 carbonos, tá ok? Esse é um ponto que eu não vi cobrarem, mas é um ponto que você pode errar. Tanto porque essa é uma nomenclatura que não é da IUPAC. Mas se você fizer alguns vestibulares, você pode visualizar essas nomenclaturas em algumas questões. Por isso que eu estou trabalhando elas aqui, tá bom? Mas lembra, o álcool. O que o álcool significa? Significa o OH. O que a cetona significa? Significa o C dupla O. Ah, isso daí são as funções, né? Isso são as funções. Então, separadas. Por que eu não poderia colocar essa cetona? Eu poderia pensar ela no final da cadeia. Porque a cetona tem que estar no meio da cadeia, lembra? Então, por isso que é cetona, alguma coisa e outra coisa. E por que o álcool é só alguma coisa? Porque o álcool é só uma coisa mesmo, tá? É o álcool com um outro radical, tá ok? E por fim, nós temos também um éter. O éter é a mesma coisa que a cetona. Vai ser a palavra éter, só que quem que vai significar o éter? O éter vai significar só o oxigênio. E depois, vai ser de alguma coisa e de outra coisa, tá ok? Na cetona, a gente adicionava o ica em alguma coisa. Então, era metílica e etílica. Aqui nós vamos adicionar o ico. Então, vai ser etílico e metílico, tá ok? Sempre seguindo a ordem alfabética nesses dois casos, tá ok? Então, vamos lá, vamos ver o último exemplo da noite, que é do nosso éter, diferente. Então, primeiro, nós vamos separar, cortamos o nosso éter. Então, nós vamos escrever éter. Agora, aqui nós temos um radical metil e aqui nós temos um radical etil. Bom, quem que vem primeiro? E ou N? Primeiro vem E. Então, vai ser etil. Lembra, vamos ter que colocar o sufixo ico. Então, vai ser ico. E agora o meu metil. Metil, de novo com o sufixo I. Tá ok? Então vai ser dessa forma. Um éter etílico. Por que etílico? Porque o E vem primeiro que o M. Então, I junto com o meu sufixo ico e o meu outro sufixo I. Bom, essa é uma aula que tem bastante coisa, assim como na aula passada teve bastante coisa, assim como na aula que vem vai ter bastante coisa. Essas bastante coisas, o que vocês precisam de fato saber? Primeiro, de novo, que eu já falei na aula passada, olhar a função e saber, essa aqui é a minha função orgânica. Então, o que nós vimos? C dupla O, OH, ácido carboxílico. C, O, C, éter. C dupla O ligado com outro C, um éster. Ah, tem dificuldade na nomenclatura do éter e do éster, em saber diferenciar, lembra? Éter tem uma letra a menos, então um oxigênio a menos. Éster tem uma letra a mais, um oxigênio a mais. Pode servir para a gente poder lembrar na hora da nossa prova.
Então, o primeiro passo que você deve saber dessa aula é identificar a função orgânica. Segundo passo, saber as nomenclaturas básicas. Como assim nomenclatura básica? Saber que o ácido carboxílico vai ser ácido óico. Saber que o éster vai ser ato de ila. Do éter, eu digo para vocês saberem, mas não se prendam muito no éter. Porque o éter é pouco cobrado, tá ok? Mas o éter, o que é o éter? Vai ser a menor cadeia oxi da cadeia principal, tá ok? Mas deem prioridade para o ácido carboxílico e o éster, porque são funções que caem. Por que elas caem? Quando a gente vê lá em reações químicas, nós vamos ver que elas vão reagir. Ah, então eu não preciso saber o éter? Não, você precisa saber o éter sim, principalmente porque quando a gente estiver trabalhando a parte de isômeros, alguns isômeros utilizam do éter como... Algumas questões utilizam do éter para a gente comparar alguns isômeros. Mas não se prendam tanto à nomenclatura, saber a nomenclatura bem tipo, nossa, eu sei a nomenclatura de qualquer éter. Não, mas você tem que saber a nomenclatura dos éteres básicos. É o que eu falo para meus outros... Vocês agora são meus alunos, mas é o que eu falava para meus alunos do ano passado. Gente, a gente não precisa saber tudo 100%. A gente precisa saber das coisas. A gente precisa fazer um pilar de conhecimento. Para quando chegar em algo que nós não saibamos, nós conseguimos, através da criatividade, responder as questões. E é importante não ter dúvida das aulas anteriores. Por quê? A gente está na base da química orgânica. Quando a química orgânica começar a subir os pilares, aí vai ficar difícil. Por quê? Por que quando eu começar a subir os pilares? Porque quando eu começar a trabalhar sobre isômeros, eu não vou voltar na nomenclatura. Então, a gente tem que saber as nomenclaturas agora, tá ok? Então, eu não sei definir uma cadeia principal. Você vai precisar definir uma cadeia principal. Eu não sei o que é um heteroátomo. Você vai precisar saber o que é um heteroátomo. Ligação sigma, ligação pi. Vocês precisam treinarem. Façam os exercícios. Suzane, estou com dúvida na aula passada. Suzane, tem que tirar essa dúvida imediatamente. Tá ok? Então, escreve lá. Monta 5 páginas do Word só de dúvida. Que eu posso fazer tanto uma live sexta-feira para responder a sua dúvida, que a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas, quanto eu posso te responder direto no e-mail privado. Se eu fosse você, escrever toda a dúvida e torceria para fazer uma live extra, porque eu falando vai ser muito mais fácil de você entender, tá ok? Bom, mas manda sua dúvida, tá? Porque eu não sou adivinho. Então eu preciso que você mande sua dúvida para eu poder te responder, tá ok? E lembre-se, vocês estão dando um passo à frente. Vocês estão indo atrás, eu acredito em vocês. Essa é uma parte que é a base da química orgânica. A química orgânica ela vai ficar difícil. Agora a química orgânica é o que o pessoal chama de decoreba. Só que ela não é decoreba, tá bom? Ela é treino. Se você treinar, você vai aprender. Se você não... É que nem número. Você decora número. Você sabe que 1 mais 1 dá 2? Não, você sabe porque você já fez muito 1 mais 1 dá 2. Tá ok? Então, com base nisso, a gente vai conseguir responder as outras questões. Então, manda lá suas dúvidas. Estudem. Eu sei que vocês já estão indo um passo à frente. Mais pra frente, nós vamos fazer um simulado aqui do cursinho. Então, façam um simulado, que é uma forma de vocês testarem os seus conhecimentos, saberem se vocês estão... como é que vocês estão indo. Professor, eu vou copiar lá o simulado do Enem e vou responder com o Google do lado. Olha, eu não te aconselho a fazer isso. Por quê? Porque você está se enganando. E eu sei que você é capaz de ir além. Você não precisa se enganar para você mostrar que você é bom. Eu acredito que você é bom e eu sei que você é bom, tá ok? Então fica tranquilo, faça lá o simulado, faça as questões que cada professor tem disponibilizado, teste, vá medindo como é que vai indo. O Enem foi adiado, acho que vai ser adiado no mínimo 1 mês, então já é bom para a gente conseguir ir alcançando mais conteúdo, saber, ir aprendendo mais, fixando mais os pilares, mas vamos estudando que o trem não para. Outro ponto importante, que vocês já devem ter visto, não, acho que eu não posso dar spoiler, então esquece. Tem uma publicação do Edu Cursinho, não sei se eu posso dar spoiler ou não. A professora de Química Geral, ela fala se pode dar spoiler ou não. Bom, mas o que eu tinha para falar para vocês é isso. Nos vemos sexta-feira. Então, sexta-feira eu não sei se eu vou mandar uma lista de exercícios. Eu vou mandar uma lista de exercícios, eu não sei então agora se eu vou comentar a lista de exercícios ou só vou jogar lá. Jogar lá e trazer outro assunto para a live, tá ok? Então, manda suas dúvidas. É isso mesmo, vamos ter, acho que um convidado essa semana temos um convidado, ou a semana que vem, eu não lembro.
Vamos ter essa na próxima, ou na próxima e na outra próxima. Bom, 7 segundos, então é isso, pessoal. Fiquem bem, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Acredito em vocês e tchau, tchau.